Amigos, boa noite. Bem-vindos a mais essa palestra virtual oferecida pela Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. Nesta noite, nós vamos falar sobre o seguinte tema. Hoje é o primeiro dia do tempo que resta para você viver. E para nós falarmos sobre esse tema, nós gostaríamos de fazer algumas perguntas. Perguntas para nossa reflexão, perguntas que podem nos ajudar a refletir sobre esse tema. Como está o bem mais precioso que você possui na sua vida? Nós podemos dizer, de certa maneira, que o bem mais precioso que nós possuímos é o tempo. Por que o tempo? Porque, amigos, o tempo não volta. Cada hora, cada minuto, cada segundo, cada momento é único. Portanto, o que você está fazendo com o seu tempo? Com o tempo da sua vida? Vamos tentar pensar nessa pergunta dentro de alguns ângulos. Como estão os seus pensamentos? O que você tem pensado durante a sua vida? Como está aquilo que você pensa? Você tem pensado em coisas inúteis ou não? Você tem gastado o seu tempo com pensamentos de crítica, com pensamentos negativos, pensando mal dos outros, pensando mal de si mesmo? Como está a sua vida de pensamentos? Como está a sua vida de sentimentos? O que você tem sentido? Você tem desperdiçado o seu tempo com sentimentos de inveja, rancor, mágoa, sentindo coisas negativas a seu respeito e a respeito dos outros? Ou você tem procurado mudar a sua vida de sentimentos? E como estão as suas ações? Você tem agido verdadeiramente na sua vida ou você tem reagido? Reagido aos diversos pensamentos e sentimentos que aparecem, reagido às situações com as quais você é confrontado? Pois bem, indo um pouco mais fundo no nosso tema de hoje. Imagine agora que você tem 24 horas. Que 24 horas são o tempo que resta para você viver. O que você faria? Será que você tentaria, nessas 24 horas, reparar todos os erros cometidos? Mas daria tempo? Será que você tentaria procurar as pessoas que magoou, que machucou, que ignorou? E tentaria reverter isso? Ou será que você tentaria ficar próximo das pessoas mais próximas, daquelas que você gosta mais? Ou quem sabe, tentaria o máximo possível equilibrar as suas ações, pedindo desculpas para alguns, se aproximando de outros, tentando se reaproximar de pessoas que no caminho da sua vida deixou para trás, ignorou, machucou. Talvez numa expectativa e numa esperança de quem sabe o que acontecer depois, quando as 24 horas acabarem, uma recompensa ou pelo menos um alívio para a consciência. Não nos entendam mal. Nós não queremos levar pensamentos negativos. Afinal, segunda-feira à noite, o que nós não queremos é pensar em nada que nos faça ficar melancólicos ou tristes. Nós temos que pensar em coisas positivas. Não precisamos ouvir a esse horário, segunda-feira, uma pessoa nos fazendo pensar sobre essas coisas. Afinal, eu vou viver 10.000 anos. A morte é para os outros, nunca para nós. Então, para que pensar nisso? Mas, para aqueles que pensam e percebem que o tempo escorre muito rápido pelos dedos das mãos, talvez surja uma necessidade de buscar algo mais nesse tempo que resta.
E para essas pessoas que têm essa inquietação, para essas pessoas que querem buscar esse algo mais, pode acontecer um processo de busca. Começam a buscar. E como funciona essa busca? Funciona da seguinte maneira, como praticamente tudo em nossa vida. Nós buscamos fora. Não é assim que nós fazemos com a maioria das coisas na nossa vida? Projetamos? Projetamos tudo. Por exemplo, nossa felicidade. Muitos de nós só querem ser felizes. E para que isso aconteça, precisa achar a pessoa ideal, o emprego ideal, o carro ideal, a casa ideal, as situações na vida que são ideais, ou seja, o famoso equilíbrio. E o equilíbrio que nós buscamos muitas vezes é aquela coisa estática, onde tudo fica parado, fazendo aquilo que nós gostaríamos. E nós sabemos que esse equilíbrio não existe. Mas quando nós começamos essa busca, que foi despertada por talvez tentar entender um pouco mais essa vida, no tempo que nos resta, nós também começamos a buscar fora. E aí, para muitos é uma longa busca e às vezes uma busca dolorosa. Começamos a querer entender. E como seres racionais que somos, todos nós precisamos entender bem. Porque afinal, é uma escolha muito séria. E não pode ser tomada assim, sem mais nem menos. Não pode ser feita uma decisão leviana, pois estamos falando da nossa vida. Começamos a estudar tudo, a ler, a buscar inúmeras teorias que talvez nos expliquem aquilo que nós tanto queremos saber. E na busca de tentar entender tudo, compreender tudo, abarcar tudo, nos perdemos no tempo. Porque deixamos passar o essencial. E amigos, o essencial pode ser desconcertante. Porque tudo aquilo que nós buscamos fora, tudo aquilo que nós projetamos fora, na verdade, está dentro da gente. Está dentro de cada um de nós. As respostas fundamentais para as questões da nossa vida estão dentro de nós. O ensinamento universal fala que no interior do ser humano, no centro do ser humano, existe um princípio divino, adormecido. Esse princípio, como uma semente, precisa ser despertado, precisa novamente germinar. E é nesse princípio divino que estão todas as respostas para as perguntas que tanto nos inquietam. Portanto, o tempo que nós temos deveria ser usado basicamente e principalmente para despertar esse princípio divino dentro do ser humano. E como uma semente, esse princípio divino precisa de 3 condições principais para florescer. Primeiro, terra fértil. Segundo, luz. Terceiro, água. Pois bem, fazendo um paralelo, qual é a terra fértil para que esse princípio divino desperte? O coração do ser humano. O nosso próprio coração. Só que o nosso próprio coração, hoje, está cercado, vamos dizer assim, de ervas daninhas. São os nossos desejos egoístas, são os nossos pensamentos egoístas, os nossos sentimentos e ações voltadas para nós mesmos. Então, para que ele se torne novamente fértil, é preciso limpar o coração. É preciso esvaziar o nosso coração de todos esses pensamentos, sentimentos, reações e desejos egoístas. Assim, esvaziado, ele pode se tornar um terreno fértil para que esse princípio divino novamente germine. A luz e a água podem ser simbolicamente descritos como um anseio verdadeiro para que esse princípio divino novamente desperte dentro de nós. E, o mais importante, uma atitude de vida.
nós temos que agir. Pois esse princípio divino dentro de nós não desperta sem mais nem menos. Ele não desperta com belas teorias e belas palavras, mas através de uma força de ação. Portanto, não adianta nós gastarmos o nosso tempo, perdermos o nosso tempo em inúmeras teorias, em inúmeros conceitos, em inúmeras filosofias. O essencial, o mais importante, é trilhar um caminho que leva para dentro de nós mesmos. Portanto, amigos, antes de abrirmos para as perguntas, que poderão ser feitas via chat no YouTube, logo após o término dessa exposição, nós gostaríamos de fazer a seguinte reflexão. Se hoje é o primeiro dia do tempo que resta para você viver, com o que você gastaria e gastará esse tempo? Buscando fora de você, projetando inúmeras realidades ou inúmeras questões que talvez nunca se concretizem? Ou realmente fazendo algo, trilhando um caminho que leva para um despertar desse princípio divino dentro de si mesmo, dentro de você, esse princípio que existe dentro de cada ser humano? Pois é disso que se trata. É somente esse princípio que pode transformar toda a sua vida. Transformar cada pensamento, cada sentimento, cada ação. Transformar a sua consciência de uma maneira que uma nova realidade possa ser percebida. Não a realidade ilusória com a qual muitas vezes nós nos deparamos na vida. Não a realidade que nos arrasta num giro sem fim de situações que se repetem sem cessar. Mudam as pessoas, mudam os cenários, mas a situação é a mesma. A constante sensação de déjà vu, de já passei por isso antes. Somente quando uma nova realidade se manifesta dentro de cada um de nós, é possível uma transformação verdadeira da vida. Não no futuro, não quando nós nos iludirmos que estaremos mais equilibrados na vida, não quando estivermos mais velhos ou lamentando o tempo perdido, mas hoje. Porque hoje é o que importa. Hoje é o primeiro dia de todo o tempo que resta para você viver. O passado não importa. O futuro trará aquilo que nós plantarmos hoje. Portanto, amigos, uma escola espiritual que transmite um caminho verdadeiro, assim como o caminho que a escola espiritual da Rosa Cruz Áurea transmite a cada um de nós, se baseia no despertar desse princípio divino dentro de cada ser humano. E é a partir desse despertar que essa nova realidade se manifesta no hoje, no nosso dia a dia, com as situações que nós passamos. Pois aquilo que deve ser transformado em nós, essa nova consciência, essa nova realidade, não virá com fogos de artifício, com uma grande revelação, com rufar de tambores e toques de trombeta. É cada situação, cada pessoa que nós encontramos em nosso caminho. Aquilo que nós temos que lidar com o nosso dia a dia, a nossa vida concreta e diária. É essa vida que é a melhor escola que nós temos para conhecer verdadeiramente quem nós somos, o que estamos fazendo aqui e qual o verdadeiro propósito da nossa vida. E para que esse propósito se revele, para que esse propósito verdadeiro, despertado através desse toque, dessa semente, desse princípio divino que deve novamente despertar, é através dessa realidade que toda a nossa vida pode se transformar numa verdadeira revolução silenciosa, não uma revolução exterior, mas uma revolução interior. Imaginem, amigos, imaginem
a transformação. Se os nossos pensamentos, sentimentos e ações que hoje são voltadas para o ego, imaginem a revolução em nossas vidas se isso se transformar. Se esse ego se esvaziar. Se esse princípio divino dentro de nós, sem intermediários, sem mestres, puder novamente se manifestar e ser a bússola, o guia em nosso caminho. Imaginem o poder de transformação da vida que isso causa no ser humano e para tudo aquilo que nos rodeia. Esse caminho de uma revolução interior, esse caminho silencioso, esse caminho que deve ser trilhado e não estudado, é o caminho proposto pela Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. Portanto, finalizando, antes de abrirmos para as perguntas, e os amigos já podem fazer as perguntas via chat, fiquem à vontade. Se hoje é o primeiro dia do tempo que resta para você viver, o que você fará? Hoje, não amanhã. Hoje. Pense nisso e haja, porque a verdadeira ação é o ponto de transformação para uma verdadeira mudança nas nossas vidas. Fiquem à vontade. Nós gostaríamos agora de abrir para perguntas. Os amigos que estão nos apoiando vão repetir as perguntas e, na medida das possibilidades, nós tentaremos responder sobre o que foi dito ou sobre alguma outra questão que os amigos tenham. Luiz, o Brenner, de Araruama, Rio de Janeiro, pergunta: como podemos evitar esses pensamentos, desejos egoístas de dentro do nosso coração? Muitas vezes nós tentamos evitar esses pensamentos e desejos egoístas através de uma negação. Então, é como a famosa dieta do Ano Novo. A partir de hoje, né, ou melhor, a partir do Ano Novo, porque é sempre bom deixar para amanhã, eu vou fazer regime. E assim nós vamos impondo certas condições e nos forçando a certos condicionamentos. Então nós tendemos a fazer a mesma coisa com esses pensamentos, sentimentos e desejos egoístas. Eu não vou pensar, eu não vou pensar, eu não vou sentir. E quanto mais nós falamos isso, mais forte isso se torna. Então nós partimos de um ponto importante. A negação com o eu, nesse sentido, não funciona. O caminho para para chegar no ponto aonde eles vão se tornando cada vez mais fracos, aonde esses pensamentos e desejos vão se tornando cada vez mais fracos, é primeiro percebê-los. Porque muitas vezes nós estamos tão envolvidos com o nosso próprio egoísmo que nós nem percebemos mais o que nós pensamos, sentimos e queremos. Nós entramos no piloto automático, como tudo na nossa vida. Ficou no automático. Eu penso, nem sei mais o que eu estou pensando, eu sinto, nem sei o que eu estou sentindo, e eu ajo ou reajo sem perceber. Então a primeira coisa é tornar-se consciente desses pensamentos, sentimentos e desejos. De onde eles vêm? Porque nós atraímos. Nós não somos vítimas de nada, nem dos nossos pensamentos e sentimentos. Nós atraímos. É uma questão magnética. Pensamentos são forças magnéticas, assim como sentimentos e desejos, que nós atraímos ou repelimos. Então nós precisamos percebê-los. Perceber. Perceber aquilo que nós pensamos e por quê. Aquilo que nós sentimos e por quê. E por que nós agimos do jeito que agimos. Sem forçar uma reação contrária, sem se culpar e se vitimizar, porque isso também não adianta. Isso é simplesmente como um pêndulo, né? Não vou pensar e pensei agora como eu sou mal. Não, observar, objetivamente. E a partir dessa observação, nós vamos trilhando um caminho que a escola espiritual chama de autoconhecimento. Porém, esse autoconhecimento nunca pode ser do eu para o eu. Ou seja, o nosso ego não pode simplesmente tentar se conhecer, porque ele nunca será imparcial.
Nós sempre vamos ver aquilo que nós queremos, nós vamos sentir aquilo que nós queremos e nós vamos perceber aquilo que os nossos filtros do hábito querem que nós percebamos. Portanto, é necessário uma força impessoal que nos desmascara e que nos ajuda a perceber todos esses pensamentos, sentimentos e desejos. E a partir daí, é possível que eles se tornem cada vez mais fracos. A essa força, a escola espiritual denomina um campo de força, formado por uma escola espiritual autêntica, que auxilia, através dessas forças de uma vibração mais elevada, auxilia a que esses pensamentos, sentimentos e desejos egocêntricos se tornem cada vez mais fracos e já não exerçam uma influência tão forte em nós. Mais alguma pergunta? O Jurandir, de Birigui, São Paulo, pergunta: o que acontecerá com o homem que trilhou o caminho, a Indura, depois da expiração do corpo, da morte? Como a escola aborda esta realidade? Para aquele que trilha um caminho de libertação do seu próprio ego, existem algumas possibilidades. Aquele que realmente se abriu a esse caminho, e ninguém pode julgar isso, a não ser a própria força, a própria luz mesma, para aquele que trilha esse caminho, ou que inicia verdadeiramente esse caminho, é possível que haja uma possibilidade de libertação, mesmo que não completa aqui, nesta vida, mas que é continuada, não no além, não no mundo dos mortos, na esfera refletora como nós conhecemos, mas num outro campo, num campo preparado para acolher essas almas que do imo se abriram e começaram a trilhar um caminho. Para esse ser humano, existe a possibilidade de uma verdadeira libertação. Como julgar? Não dá para julgar. É por isso que é importante que nós façamos hoje tudo aquilo que está ao nosso alcance. Não deixar para amanhã, como nós fazemos com tudo na nossa vida. Não falar, amanhã eu vejo, né? Amanhã eu trilho um caminho, amanhã eu penso nisso. Sempre amanhã. O ser humano é especialista no amanhã. Amanhã eu estudo, amanhã eu faço. Trazer essa realidade para o hoje, para o agora. Trilhar esse caminho no agora. Esse caminho de libertação, que também a escola chama de Endura, que é, na verdade, caminho. Ele pode e deve ser trilhado agora, no hoje. E para aquele que inicia esse caminho, aquele que anseia, que anela e se abre, toda a possibilidade de ir para esse outro campo e terminar o seu processo de libertação é assegurado. Mas nós devemos iniciar um caminho. Existe um ditado que diz: viandante, queres conhecer o caminho? Caminha. Mais alguma pergunta, amigos? Giorgio Nocera pergunta: você comentou que o caminho deve ser trilhado e não estudado. De onde vem o conhecimento? O conhecimento vem de dentro para fora. Ele vem do princípio divino que começa a despertar e revelar diante da consciência do ser humano tudo aquilo que ele precisa saber. Vou contar uma história. Às vezes ajuda para ilustrar. É dito que Buda, quando tentou explicar esse caminho de libertação para o ser humano, usou o seguinte exemplo. A casa está pegando fogo. E as pessoas que estão dentro da casa começam a discutir. Puxa, mas de onde veio o fogo? Qual o combustível do fogo? Mas pegou fogo por quê? Mas será que vai queimar primeiro o quê? Enquanto isso, a casa pega fogo. E Buda fala o seguinte: é preciso tirar as pessoas da casa. Elas precisam sair da casa em chamas. É a mesma história do homem que recebe uma flecha envenenada. Ele recebe uma flechada
E ele começa a estudar a flecha. Puxa, que madeira bonita. E essa pena será de que pássaro? E essa ponta? E o veneno agindo. Ele precisa extirpar o veneno. É a mesma questão num caminho espiritual. Nós queremos saber muita coisa. E esse conhecimento é muito amplo. Nós queremos entender tudo, saber se o universo é finito ou infinito, entender como as coisas funcionam, por que é assim e não assado. Tudo isso nós queremos saber. Mas o essencial é o que nos liberta, o que nos liberta. E o que precisa ser feito para que esse princípio divino desperte. Porque a partir do momento que esse princípio divino despertar, todas as coisas que nós precisarmos saber para que esse processo continue, nós saberemos. E a partir do ponto que nós nos libertarmos, todo o conhecimento nós também teremos. A questão é que o conhecimento que hoje não liberta, por mais nobre e elevado que seja, se torna um fardo. Primeiro, porque nós não podemos compreendê-lo totalmente. Segundo, porque nós começamos a especular sobre ele. E terceiro, porque nós não fazemos nada. Então, o verdadeiro conhecimento brota de dentro para fora a partir do momento que nós trilhamos esse caminho. E, obviamente, nós teremos todo o aparato do ensinamento universal que nos será oferecido e nós saberemos exatamente aquilo que nos é necessário para continuar esse caminho. Mais alguma pergunta? O Elias, de Atibaia, pergunta: é comum ficarmos depressivos ou entristecidos depois de entrarmos em contato com os ensinamentos universais, pelo fato de tudo o que pensávamos ser real cair por terra? Olha, nós poderíamos dizer que às vezes é comum, mas não deveria ser assim e não precisa ser assim. Um caminho de libertação, ele não é um caminho triste. Nós não devemos acreditar que se nós ficarmos bem tristes, introspectivos, sofrendo, isso vai nos ajudar nesse caminho, porque afinal o sofrimento enobrece. Não, ele não enobrece. Um caminho espiritual, ele é vibrante, ele é alegre. Por quê? Porque apesar de tudo isso que você falou, mas nós nos confrontamos com certas coisas que nós acreditávamos e que de repente cai por terra. É verdade. Muitas das coisas que nós acreditávamos caem por terra. Mas nós vemos uma outra realidade, muito mais profunda, muito mais elevada e libertadora. Então, toda essa depressão, essa melancolia que nos invade muitas vezes, e que é muitas vezes inútil, porque não liberta, não resolve, sentimento de sofrer, de ó como eu sofro, puxa vida, não resolve. Nós não somos vítimas de nada. Então, não devemos agir como vítimas, porque quando nós agimos como vítimas, nós deixamos que a realidade se manifeste e nos domine, a realidade que nós projetamos e que muitas vezes é projetada em nós. Mas quando nós reconhecemos que existe um caminho de libertação, que pode e deve ser trilhado no presente, isso nos enche de alegria. E toda essa depressão, essa melancolia caem por terra. E nós substituímos esse sofrimento, por vezes inútil, por uma alegria, por uma verdadeira realidade. Algo que pode nos libertar de todos esses estados de depressão e melancolia. Mais alguma pergunta? A Maria Quina pergunta: como começar a trilhar o caminho da Rosa Cruz? Reconhecendo, em primeiro lugar, que essa verdade que foi dita é uma realidade para si mesmo. Qual realidade? De que existe um princípio divino dentro do ser humano. De que este mundo, ele não é bom nem mau, ele é simplesmente uma escola de aprendizado, aonde todas as situações que nós passamos são aquilo que nós atraímos e aquilo que nós acabamos passando
para aprender algumas coisas. E reconhecendo que neste mundo exatamente de opostos, bem e mal, alegria, tristeza, noite e dia, não existe possibilidade de um conhecimento verdadeiro e libertador. De que deve existir uma realidade, outra realidade. Algo que não tem seus opostos, algo absoluto, e que essa realidade não está fora de nós, mas dentro. Através desse reconhecimento e do profundo anseio de trilhar esse caminho que leva ao despertar desse princípio divino, a essa realidade, tudo isso nos faz começar o caminho que a Rosa Cruz propõe. Um caminho que vai do conhecimento de que este mundo não oferece nada de eterno e de perene, mas que ele é uma escola. O conhecimento de que existe um princípio divino dentro do ser humano, que deve ser despertado e que deve novamente conduzir a nossa vida. Um autoconhecimento. Um conhecimento de quem somos nós de verdade. Não através de uma análise exterior, mas da luz que nos toca e nos desmascara diante de nós mesmos, diante da nossa consciência. A partir daí, a partir desse reconhecimento, é possível se ligar a uma escola espiritual, ao campo de força da escola espiritual, e através dessa ligação, todas as forças desse campo de força, que na verdade é um campo magnético, que atrai vibrações muito elevadas, muito mais elevadas do que as vibrações que nós encontramos na natureza da morte. É um campo de força, de luz e de vida, aonde é possível que novas forças circulem dentro desse ser e auxiliem e possibilitem nesse despertar desse princípio divino, na diminuição do egoísmo e no trilhar esse caminho da Rosa Cruz. Mais alguma pergunta? Maxwell Morris pergunta: qual a função da escola em relação à Era de Aquário? Era de Aquários. O que é Aquários? Aquários é exatamente a imagem que o representa. Um cântaro de água que jorra sobre, muitas vezes, um campo, sobre este mundo, é uma representação. Representa essas correntes de água viva, de uma verdadeira renovação de tudo aquilo que se encontra parado sob a superfície. Então, tudo aquilo que antes ficava escondido, parado, vem à tona através das radiações de Aquários. Aquários é revelação. Aquários nos chama para essa verdadeira revolução interior. É por isso que nós vemos que hoje em dia nada fica oculto muito tempo. Os escândalos vêm à tona, as pessoas não conseguem mais esconder quem são, nós percebemos que tudo aquilo que nós muitas vezes tentamos jogar para debaixo do tapete, dentro de nós mesmos, vem à tona e se revelam diante da nossa própria consciência. Aquários, portanto, representa essa renovação, essa oportunidade de uma verdadeira revolução interior. E qual o papel da escola em tudo isso? A escola mostra um caminho que deve ser trilhado por cada ser humano que sinceramente anseia isso e que é tocado por esse caminho. Ela mostra o caminho para essa revolução interior. Ela mostra o caminho e dá as ferramentas que possibilitam que essa revolução se torne uma realidade no dia a dia das pessoas, no hoje, nas nossas situações no mundo. Não em casa, lendo, pensando, refletindo, mas enquanto nós lidamos com tudo aquilo que nos rodeia. A escola nos dá os elementos para esse autoconhecimento, os elementos para lidar com essa revolução interior e nos dá as ferramentas para trabalhar dentro de nós mesmos essa nova atitude de vida. Porque para reagir positivamente a Aquários, é necessário uma nova atitude de vida. Nós não podemos ir de encontro ao novo com base no velho. É a mesma coisa que querer dirigir unicamente olhando pelo espelho retrovisor. Nós vamos bater.
Nós temos que olhar para o novo horizonte, para frente, para essa nova era que surge e que nós já vemos os seus efeitos. E é essa nova era que nos chama, e é para essa nova era que a escola espiritual nos dá todas as ferramentas necessárias para trilharmos esse caminho interior. E também exterior, porque tudo aquilo que está dentro, uma hora se revela em nova atitude de vida. Não importa muito o que nós falamos, mas o que nós fazemos. Nova ação. Mais alguma pergunta? O Manuel Coelho pergunta: como reconhecer a autenticidade desses sentimentos sem confundi-lo com divagações intelectuais de natureza livresca? Mergulhando mais fundo, cada vez mais fundo dentro de si mesmo, para perceber se isso é um anseio profundo que vem de dentro de nós ou se simplesmente uma mera satisfação intelectual de entender aspectos do caminho, ou para nosso próprio deleite, ou para falarmos sobre ele. E é muito simples reconhecer quando é. Porque esse verdadeiro chamado, de certa maneira, ele é como um espinho na carne. Ele não dá sossego. Ele não dá paz. Ele nos impele, ele nos instiga a buscarmos dentro de nós mesmos. Porque toda vez que nós vamos para o conhecimento livresco, esse espinho continua latejando. E por mais que num determinado momento a gente fale, não, é isso, ok, era isso que eu buscava, estou satisfeito. Depois de um tempo, se não for um anseio verdadeiro que pulsa dentro de nós, esse espinho voltará a doer. Ele voltará a latejar, nos fazendo continuar essa busca interior. Portanto, mergulhando dentro de nós mesmos e percebendo se isso é uma satisfação intelectual ou se um profundo chamado que vem dentro de nós por algo verdadeiramente e realmente novo. Esse é o melhor caminho de reconhecer isso, olhando para o nosso próprio coração e percebendo aquilo que pulsa dentro dele como um chamado. Mais alguma pergunta? A Irlane, do Rio de Janeiro, pergunta: na busca pelo autoconhecimento, me tornei uma pessoa mais fria sentimentalmente. O que devo fazer para ficar menos endurecida diante dos sentimentos com o próximo? Na busca pelo autoconhecimento, muitas vezes nós atropelamos muita coisa, inclusive a nossa humanidade, inclusive tudo aquilo que nós acreditamos que sejam fraquezas. Porque para muitos, autoconhecimento é algo frio, intelectual, uma observação totalmente isenta de tudo, aonde nós pesamos os prós e os contras, e aonde nós falamos, isso é interessante, isto não. Isto não serve, isto serve. Mas o autoconhecimento, aquele que é despertado por uma busca espiritual, ele nos desmascara, inclusive, desse sentimento de frieza. Porque nós percebemos que no fundo, lá no fundo, o que nos move? Quem somos nós? E chegamos à constatação que Sócrates uma vez chegou. Só sei que nada sei. Essa verdadeira constatação, essa verdadeira humildade, não uma falsa modéstia, enquanto lá dentro nós estamos envaidecidos porque achamos que avançamos bastante nesse autoconhecimento. Não, a verdadeira humildade. Aquela onde nós reconhecemos realmente que nós não sabemos nada, que nós não conseguimos nada através desse ego. Essa verdadeira humildade nos traz, atrelada a ela, uma verdadeira compaixão. Uma compaixão por todos os seres humanos e por nós mesmos. Não a falsa compaixão no sentido de coitado, puxa vida, você ainda chega lá onde eu estou, porque isso é só uma vaidade disfarçada. Ou então a autocompaixão como nós mesmos, puxa como eu sofro. Tudo isso nós abandonamos e percebemos que todos nós
todos os seres humanos, nós estamos ligados. Nós estamos juntos em uma grande corrente chamada humanidade. Então, como não perceber que a dor do outro é a minha dor? Como não perceber que aquilo que muitas vezes eu critico no outro, para não falar sempre, é aquilo que eu tenho que resolver em mim? Porque tudo e todos são um espelho para nós. Se eu vejo a frieza no outro, eu a tenho em mim. Se eu vejo a maldade no outro, eu a tenho em mim. Senão eu não via. Então, quando nós reconhecemos tudo isso, esse autoconhecimento vai quebrando a frieza de um autoconhecimento puramente racional, que muitas vezes é um caminho que nós trilhamos no início desse processo. Um conhecimento que faz com que nós olhemos como que a distância, tentando julgar aquilo que me fizeram, aquilo que eu fiz, aquilo que eu faço, e tentando me blindar emocionalmente das coisas. Mas isso é uma ilusão. Então, quando nós deixamos todas essas questões de lado, aos poucos, vamos despindo essas roupagens egoístas e ilusórias que muitas vezes nós construímos, nós percebemos que, no fundo, todos estamos ligados. Então não há o menor sentido em criticar, em julgar, em condenar e mesmo em afastar as pessoas numa atitude fria que, no fundo, nos afasta de nós mesmos, daquilo que há de mais profundo em nós. Então, o caminho é voltar para esse princípio divino dentro de si e permitir que o autoconhecimento verdadeiro e genuíno brote para que todas essas questões caiam por terra e nos indiquem o caminho certo. Mais alguma questão? O Elias de Atibaia pergunta: às vezes meus pensamentos me dominam. Você tem alguma orientação para ficarmos mais firmes na observação silenciosa? Às vezes os meus também me dominam. Aliás, muitas vezes. E acho que isso acontece com todo mundo. Porque a verdade é que nós somos totalmente dominados pelos nossos pensamentos. Pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos e pelos nossos desejos. E aqui seria a hora em que eu tiro da cartola o coelho. Né? E falo, taran, esta é a fórmula mágica. Não existem fórmulas mágicas, ainda bem. Porque se existissem, nós com certeza nos ligaríamos a essa fórmula mágica e viraria mais um hábito. Então não existem fórmulas mágicas. Existe uma percepção e perceber aquilo que nos acontece. O fato de você perceber que os seus pensamentos te dominam é um grande passo. Você deixou de ser uma pessoa que age no automático e começou a perceber algumas coisas, o que é fantástico. Porque muitas pessoas, infelizmente, nem percebem que são dominadas pelos seus pensamentos, sentimentos e desejos. Muito pelo contrário, afirmam que os controlam totalmente e perfeitamente. Mas é óbvio que nós sabemos que isso é uma ilusão. É tão simples quanto pensar. Dá para ficar sem pensar 10 segundos? Não. Por mais que nós tentemos, de repente vem uma chuva de pensamentos e nos levam para um lado ou para o outro. Então eles nos dominam totalmente. Qual é o segredo? Existe uma história que fala o seguinte: os pensamentos são como corvos. Eles vão voar ao redor de nossa cabeça, mas eles não devem fazer ninhos. Então a chave é não deixar que esses pensamentos façam ninhos em nossa cabeça. Ou seja, não alimentá-los. A questão é que nós pensamos em algo e ficamos alimentando esses pensamentos constantemente, pensando neles. Nós não paramos de prestar atenção neles. E é por isso que eles nos dominam. Então, eles não vão deixar de voar ao redor da nossa cabeça, mas eles não devem fazer ninhos. Ou seja, você vai percebê-los, mas não alimente. Deixe que eles venham e deixe que eles vão. Não os alimente. E perceba, simplesmente perceba de onde eles vêm
e para onde eles tentam levá-lo. Se você perceber que eles tentam te levar para aumentar o seu egoísmo e tudo aquilo que reforça esse ego, cuidado. Aí é que você não deve alimentá-los mesmo. Mas se eles são pensamentos que levam em caminho a uma busca interior, a um despertar desse princípio divino, então observe-os e eles se tornarão cada vez mais fortes e auxiliarão nesse despertar. Mas a regra é simples. Falei que não ia dar regra, eu vou dar uma, olha só. A vida é assim, cheia de contradições. Perceba os corvos, mas não deixe que eles façam ninho em sua cabeça. Mais alguma pergunta, amigos? Amigos, a princípio, não existem mais perguntas no nosso chat. Gostaríamos de dar talvez mais 1 ou 2 minutos para, se mais algum amigo queira fazer alguma pergunta. Enquanto isso, nós podemos reforçar essa questão do tempo. Vocês percebem, amigos, como o tempo é precioso e como quando nós paramos e damos atenção para essas questões que são essenciais na nossa vida, tudo muda de sentido? E é assim que nós fazemos na nossa vida. Quando nós focamos em algo, aquele algo ganha grandes proporções. O que nós estamos focando na nossa vida? Essa deve ser a nossa constante reflexão. Temos mais perguntas. O Nando Rei pergunta: a fase da transfiguração começa a partir do momento em que nos rendemos? Para responder essa pergunta, talvez seja importante dizer o que é transfiguração. Transfiguração é o caminho, resumidamente, é o caminho que a escola espiritual mostra para todos aqueles que querem trilhar esse caminho de libertação. Transfiguração, troca de figuras. O ego se rende e, entre aspas, sai de cena para que um ser não egocêntrico, que é, na verdade, esse princípio divino que desperta e que se torna algo predominante em nossa vida, chega a ser o guia em todos os nossos caminhos. É isso que a escola chama, resumidamente, de transfiguração. Quando ela começa? No momento em que nós colocamos o pé nesse caminho. Não existe uma régua para medir, olha, você está na fase 5 do step 4 da transfiguração. Ainda bem. Não existem santômetros. Ninguém pode avaliar o quanto um avançou no caminho ou não. Somente essa luz que brota dentro do coração do ser humano é que pode dizer o quanto nós nos rendemos a essa luz e o quanto esse processo está sendo trabalhado e seguido dentro de nós. Mas ele começa quando seriamente decidimos dar o passo em direção a nós mesmos. Quando nós deixamos de lado todas as especulações, todas as teorias, todos os sês, todos os mas eu ainda tenho que pensar nisso, naquilo, e quando nós trilhamos o caminho. Quando decididamente colocamos o pé nesse caminho, mostrado pela Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, quando interiormente nos abrimos a ele e permitimos que uma verdadeira transformação se inicie, podemos dizer que a transfiguração de fato começou. E o seu fim? Não existe fim. Mais alguma pergunta? O Márcio, do Ceará, pergunta: até onde o iniciado pode evoluir sem a presença dentro da escola física? Como nós falamos, o grande diferencial de uma escola espiritual genuína e, portanto, o grande diferencial da escola espiritual da Rosa Cruz Áurea é o seu campo de força. Mas, amigos, ainda não existe EAD para o campo de força. Ainda não existe ensino à distância. É uma escola onde nós precisamos estar em contato com esse campo de força.
Porque um campo de força, na verdade, dito de outra maneira, é como um laboratório alquímico. Existe o laboratório alquímico dentro de nós, que somos nós mesmos, e existe o laboratório alquímico fora de nós, que é o campo de força da escola representado pelos seus templos. É nessa oficina, nesse campo de força, onde circulam essas energias, esses éteres, podemos dizer assim, de uma vibração muito mais elevada, que permitem que todo esse egoísmo, todos esses sentimentos, pensamentos, tudo isso que nós estamos conversando até agora, se torne uma realidade, que esse egoísmo ceda, que o ego se esvazie, que o ego diminua. Então, por mais que nós tenhamos contato com toda a filosofia da escola, por mais que nós tenhamos acesso a tudo isso, num determinado momento nós mesmos vamos perceber a necessidade de um passo além. Ninguém vai nos dizer. Nós mesmos vamos perceber isso. É como uma necessidade de mais alimento. Então, até um determinado ponto, isso nos sustenta. A partir dali, nós vamos sentir que precisamos de um alimento mais sólido, ou um alimento que nos conduza além do ponto que nós chegamos. Então, tudo isso é importantíssimo. Todo esse contato com essa filosofia, que na verdade é o ensinamento universal manifestado em todos os tempos, por todos os enviados da fraternidade, todas as pessoas que vieram até este mundo para mostrar que existe um caminho de retorno, existe algo mais, tudo isso é importante. Nós somos tocados, nós começamos a nos abrir a essa realidade. Nós percebemos a ilusão de tudo que nos cerca. E aí nós vamos perceber a necessidade de estar em contato mais direto com um campo de força, com um campo que nos auxilie a trilhar esse caminho. É óbvio que nós não estamos falando que nada mais importa. Todo esse contato que nós estamos tendo, toda essa busca, todo esse toque, toda essa abertura é fundamental. E num determinado momento, nós vamos perceber a necessidade de dar mais um passo. E esse mais um passo, esse outro passo, é o contato com um campo de força de uma maneira mais intensa. Mais alguma pergunta? Amigos, como não temos mais perguntas e também estamos nos aproximando de 1 hora de palestra, nós gostaríamos de encerrar. Mas antes de encerrar, alguns pontos importantes. De tudo isso que nós conversamos durante esta noite, o que nós gostaríamos de enfatizar, que gostaríamos que ficasse gravado a fogo dentro de cada um, é: trilhem um caminho. Caminhem. Não se contentem com só filosofia, com mais uma teoria, com mais conhecimento sobre um ponto ou outro que é tão interessante para nós entendermos. Caminhem. Transformem isso numa ação, numa verdadeira ação, numa realização. Aquele que compreende, realiza. Aquele que não realiza, ainda não compreendeu interiormente. De tudo isso, no tempo que resta para você viver, no primeiro dia do tempo que resta para cada um de nós vivermos, que nós possamos caminhar, que nós possamos passar para uma ação libertadora. Aquela que o nosso coração indicar. Aquela que nós percebermos dentro de nós mesmos como uma verdade, como uma luz que guia os passos, os nossos passos pelo caminho da vida. Não como belas palavras, pois de belas palavras o mundo está farto. Todos nós estamos fartos. Aquários
nos chama. Uma nova ação nos chama. Uma realização nos chama. Que possamos, então, dar esse passo. E o mais importante é sempre o primeiro passo e o próximo passo. Não vamos nos preocupar com o final. O final chegará no seu final. O passo mais importante é sempre o próximo. Como escalar uma montanha? Nós não sabemos, muitas vezes, o que está acima das nuvens no pico. Nós não vemos, mas nós nos concentramos na escalada, no momento onde nós estamos. E quando nós chegarmos lá, nós saberemos como é o pico, se ele é ensolarado, o que tem, o que deixa de ter. Um caminho espiritual é a mesma coisa. Não importa o final, mas sim o início. Não importa o futuro, mas sim o presente. O hoje. Por isso que hoje é o primeiro dia do tempo que resta para você viver. Nós esperamos que todos aproveitem bem esse dia e esses dias. Alguns recados práticos. Para os amigos que queiram conhecer mais sobre a escola espiritual, existem alguns canais que muitos já provavelmente conhecem, mas não custa repeti-los. Nós temos a página da escola na internet, www.rosacruzaurea.org. Lá os amigos terão informações sobre a escola, endereços e muitas outras informações sobre esse caminho. O segundo canal, que talvez muitos conheçam, é o Facebook. A página da Escola da Rosa Cruz Áurea no Facebook tem informações sobre as próximas palestras virtuais, presenciais, os contatos que acontecem semanalmente nos diversos endereços. Lá os amigos vão encontrar todos os endereços que a escola tem no Brasil inteiro, dados de contato, e-mail, tudo aquilo para aqueles que se interessarem por ter um contato mais íntimo com a escola espiritual e sua filosofia e seu caminho de vida. Um outro canal é o site da editora da escola, www.pentagrama.org.br. Lá os amigos vão poder ver a vasta literatura da escola e baixá-la praticamente toda gratuitamente, em formato de PDF. Só ir lá, clicar e nós oferecemos praticamente todos os livros de forma gratuita através desse site Pentagrama. O canal próprio do YouTube, que nós já conhecemos, pois estamos aqui. Existem diversas palestras que são gravadas e que estão no acervo. Os amigos podem assistir os temas que já estão disponíveis e também, a cada 15 dias, novos temas que são gravados com determinados pontos do ensinamento universal ou pontos que tenham relação com esse caminho espiritual proposto pela escola. E o último é o nosso canal do Skype. Na próxima semana, sempre depois da palestra virtual, ou seja, na próxima segunda-feira, haverá um contato, uma palestra, por assim dizer, com perguntas e respostas via Skype. As informações também podem ser encontradas no site da escola, na nossa página, Trabalho Virtual. Lá vão ter as informações de como se conectar via Skype, para aqueles que quiserem fazer perguntas. Geralmente o tema é o tema que foi feito na segunda-feira que antecede, ou seja, o tema da próxima será sobre este que nós estamos falando agora. Aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais, ou que tiverem interesse, também podem buscar através deste canal. Amigos, é isso. Nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a participação de todos, a presença de todos. Esperamos revê-los em breve. Obrigado, boa noite.